3, 2, 1, gravando. Plaquete. Gente, boa tarde para quem é de boa tarde. Hoje a gente está gravando de tarde aqui para variar um pouco. Bom dia para quem vai assistir de manhã, boa noite para quem vai assistir de noite. E já vou logo falando, muitos comentários sobre a aula das queimadas, muitos comentários sobre a aula da água. Muito bacana. Mas eu te pergunto, já fez a sua inscrição no canal? Já realmente colocou o YouTube para trabalhar em prol desse conhecimento, desse conteúdo? Porque é quando você clica no sininho que você fala para o YouTube assim, ó, isso aqui é bom, manda para outras pessoas. Quando você fala para mim que você gostou, eu fico muito feliz. Mas você tem que completar e se inscrever no canal e compartilhar para outras pessoas. Porque senão fica só uma conversa entre a gente aqui e as outras pessoas não chegam nela. Então, muito obrigado a todos os comentários, mas clique no sininho. É importante aqui para o meu trabalho. Estou aqui mais uma vez com o seu Vitor Sintra, nosso aliado aqui, faz o papel da audiência aqui no nosso bate-papo, e faz outros papéis importantes também, né? O Vitor é um jovem que está programando a sua transição e muitas vezes ele traz para mim algumas preocupações e anseios de uma geração que é mais jovem do que a minha, e eu me preocupo muito com isso. Vitão, muito obrigado pela presença, pela preocupação, pela qualidade, pelo esmero e pela leveza. Vamos trabalhar. Boa tarde, Eurico. Obrigado pela apresentação. E não podia ser diferente, né? Vamos começar na pergunta. Hoje a gente vai falar sobre cercas e subdivisões. A sétima camada, certo? Da escala da permanência. Sétima camada da escala de permanência. Estamos acabando aqui nossa temporada, nossa segunda temporada de Jardineiro. Espero que estejam aproveitando. E a pergunta, ela vem como as outras vieram um pouco também, né? Por que que eu penso a camada da cerca mais pro final? Sendo que parece que eu tenho que pegar minha propriedade e já começar cercando ela. Tem que, tem que, tem que secar. Mas é. Não, o Yomas falava assim, Vitor. A única cerca que as pessoas acertam na hora de fazer as cercas das propriedades é a da divisa. Então, essa pergunta é interessante, porque talvez a gente não tenha explicado isso muito bem para as pessoas, né? A escala de permanência, a gente estuda e interfere nas coisas para criar permanência e também de acordo com a permanência das estruturas que a gente está mexendo. Então, por exemplo, a gente faz um estudo do clima na primeira camada. A gente não muda o clima, só se a gente conseguir juntar muitas pessoas vivendo de maneira displicente, né, coletivamente, e sob a égide do sistema capitalista, a gente consegue influenciar o clima de forma negativa. Mas assim, na nossa propriedade, a gente não consegue influenciar muito o clima. A gente consegue, determinadas propriedades, se elas tiverem um tamanho significativo, por exemplo, reumidificar as massas de ar. Mas não muda o clima, isso muda o tempo da região. É uma diferença, né? Você não muda padrões climáticos, você muda o tempo. Provavelmente se você tiver uma propriedade de, sei lá, mais de 100 hectares, se você tiver numa região que é propensa a você ter sistemas de produção todos em sistemas florestais, você consegue fazer chover vento abaixo, né? Vamos colocar assim. Mas você não consegue mudar o padrão climático. A mesma coisa a geografia. Você consegue fazer alguns terraceamentos, você consegue fazer algumas terraplanagens, mas a gente não consegue mudar a geografia de um lugar. A partir da água, a gente começa a ter uma intervenção. E essa intervenção ela é relativamente fixa, por isso que é a camada 3. Você faz um açude, uma barragem de terra bem feita, ela vai durar mais tempo que você. Provavelmente seu neto vai tomar banho nela. Né? Tem algumas barragens de terra que funcionam assim, décadas, às vezes séculos. Né? Na Inglaterra, eu nunca vi, mas dizem que na Inglaterra tem algumas barragens, né, de piscicultura que foram feitas pelos monges, na época medieval ainda, né? Alguns séculos aí. Aí, nas estradas, de novo, né? Relativamente fixo. Você pode desativar uma estrada, você pode desfazer ela. Inclusive, a gente falou sobre isso. Se você parar de usar uma estrada, você tem a obrigação de desmontar ela, né? Então, é assim, você cria permanência e você lida com as estruturas que são mais ou menos permanentes. Você vê que o clima é muito permanente, a estrada está mais ou menos ali no meio, e as cercas e o solo, ele achava completamente fácil de você mexer e adaptar. E ele já estava há muito tempo atrás, né? A Austrália e a Nova Zelândia são pioneiras nessa questão de cerca elétrica. A cerca elétrica foi difundida majoritariamente pelos americanos, mas a cerca elétrica ela é uma invenção neozelandesa. Então, na Oceania, a cerca começou a funcionar mais cedo, né, com mais eficiência
do que para outras pessoas. Por exemplo, eu estou lendo a biografia do Bill Mollison e ele fala no uso de cerca elétrica lá em 1960, 1900. Pô, no Brasil ninguém nem pensava nisso. Enfim, então a cerca, a gente pensa nela depois de ter pensado 6 camadas antes dela, porque ela é relativamente fácil de mover e de mudar. E aí, na última camada, no caso do Iomas, né, se a gente desconsiderar a adaptação do Darwin, a última camada do Iomas é o solo. E ele achava o solo também muito fácil de você reverter, mudar e criar um solo bom. Ao contrário, todo mundo fala, você leva 100 anos para fazer 1 centímetro de solo. Ele falava, não, isso é mentira. Então, a cerca, você pensa nela depois que você... Olha que interessante. Você pensa áreas de captação para um açude. Áreas de captação, geografia, açude, água. No começo, quando você faz aquele açude ali, provavelmente você não quer animais com acesso ali o tempo inteiro. Talvez você queira que os animais tenham acesso em alguma época, mas não o tempo inteiro, para não detonar a barragem, né? Então, você pensou uma área de captação, você pensou um açude, você pensou uma estrada, você pensou um sistema de produção, você pensou edificações. Poxa, depois que você já pensou tudo isso, fica muito mais fácil saber onde as cercas vão. Ah, aqui vai ter um corredor, aqui vai passar o trator, aqui eu vou captar água, aqui eu vou ter que fazer aqui um plantio adensado florestal para proteger uma nascente. Então, assim, na medida em que você vai pensando água, acesso, sistema de produção e as edificações, você tem mais probabilidade de acertar as subdivisões internas da propriedade, porque elas vão passar a funcionar numa lógica que vai trazer permanência, uma lógica de eficiência energética. Quanto mais energeticamente eficiente a gente é, mais a gente consegue trabalhar sem ficar estressado, sem cansar demais, né? Que é um desafio que a gente tem. E a cerca mal posicionada, ela faz isso. A cerca mal posicionada, ela te faz gastar dinheiro. Por exemplo, uma cerca mal posicionada faz você ter que andar mais com o carro ou com o trator. Uma cerca mal posicionada ou não tem portão faz você ter que andar de forma não eficiente dentro da propriedade. Então, é isso. Aí pensa bem, ó, a gente já pensou sistema de produção, já pensou onde que a gente mora, já pensou edificações de beneficiamento. Então fica mais fácil você fazer estruturas relativamente móveis ou semifixas, e se você errar, você muda elas. Mas a sua chance de acertar, porque você pensou essas coisas antes, é maior. Mas você entendeu essa lógica? Tipo, na escala de permanência, assim, a gente está trabalhando para criar permanência e a gente atua nas coisas que são mais permanentes primeiro e nas que são menos permanentes depois. E a cerca é menos permanente. Interessante, porque para mim a visão é de que a cerca vai ser permanente. Uma vez que eu coloco a cerca, eu não mexo mais essa cerca. Mas eu acho que é no caso de ser a perimetral. É. Então, é isso, né? Outra coisa também. Como no Brasil a gente tem uma sociedade escravocrata, né? A mão de obra é muito barata, a gente não valoriza o serviço, né? A gente valoriza as coisas, como diz o vídeo lá do... Como que é o nome dele? É o que fazia o Agostinho Carrara? Pedro Cardoso. Isso, o Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso tem um vídeo que viralizou, né? E ele fala isso, ele fala assim, olha, a gente vem de uma sociedade escravocrata. Nós valorizamos coisas, mas não valorizamos o serviço. Aí ele fala, o cara é capaz de comprar um apartamento de 1 milhão, mas não quer pagar 5 mil para o pintor pintar o apartamento. E essa é a situação do Brasil. E esse pensamento da cerca fixa e cara, ele vem do nosso modelo de colonização. De novo, né? A pessoa faz uma cerca fixa, na verdade eram, no começo, né? Escravos, depois uma mão de obra extremamente barata e outra coisa, uma matéria-prima relativamente barata também, porque o Brasil teve durante muito tempo, não sei como é que está hoje, mas a gente teve, né, as empresas que produziam o aço. A gente tem um país rico, né, em minério. Então, os empresários rurais tinham o desmatamento para fazer cerca de madeira de lei, igual a gente vê até hoje em alguns lugares, Mato Grosso, Amazônia, né? O pessoal derrubando madeira de lei para fazer cerca, um absurdo. E a mão de obra muito barata. Então, era muito barato fazer cerca fixa. Então, as pessoas faziam cerca fixa para todo lado. De fato, a cerca perimetral, como você falou, ela tem que ser fixa. Mas as cercas internas, é interessante que a gente consiga ter elas relativamente móveis e em alguns lugares completamente móveis.
Por quê? Porque a propriedade, na medida em que a gente desenvolve ela também tem uma sucessão de empreendimento rural. Ela também vai mudando aos poucos, né? E na medida em que a gente vai percebendo maneiras mais eficientes de usar a propriedade, a gente consegue colocar as cercas no lugar certo. O Joel Salatin, que ele escreveu um livro muito bacana, chama Você Pode Ser um Produtor Rural, né? Ou Você Pode Ter uma Fazenda, em inglês é You Can Farm, você pode produzir. Ele fala um pouco dessas coisas todas. E ele fala um negócio que as pessoas não gostam muito, porque remete um pouquinho a chão de fábrica, né? A uma situação opressora. Mas ele fala o seguinte, olha, assim como os fordistas, né, fizeram os estudos do movimento dentro das fábricas, nós precisamos fazer o estudo do movimento dentro da propriedade rural. Porque nós gastamos muito tempo caminhando de um lado para o outro para fazer as coisas. E a longo prazo, isso acaba muito com a nossa qualidade de vida e com a nossa eficiência. Então, se você tem as coisas ali relativamente imóvel e você vai vendo que tem jeito melhor de fazer aquilo ali, você vai mudando. E é a lógica do IOMAS, tipo assim, você vê, é uma das coisas menos permanente que a cerca, só o solo. Porque provavelmente se você fizer uma cerca semifixa, ela vai ficar alguns anos. E o solo você já consegue mudar ele de um ano para o outro. E dentro das consultorias que você já prestou, o que que você já viu de erro padrão, né? Comum você vê isso nas propriedades que você vai avaliar. Fazer o estudo da linha-chave e dar os conselhos para aumentar a eficiência, né? Quais são os erros mais comuns que você já documentou? Primeiro, às vezes as pessoas compram propriedades sem fazer uma revisão completa da cerca perimetral. É um erro. E eu já vi isso algumas vezes. Inclusive, eu já vi gente comprar propriedade sem ter pisado o pé nela, que eu acho meio doido, mas vamos lá, vamos classificar os erros comuns das pessoas que são novos rurais, pessoas que foram para o campo. O erro delas é não verificar a perimetral e começar pelo sistema de produção. A gente falou isso na camada 5, né? Elas começam pelo sistema de produção. E um erro muito comum que tem é que a vaca do vizinho vem e come. Só que aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu fiz aqui, aí a vaca do vizinho veio e comeu. De novo os caras culpam a vaca, né? Dois burros, um burro que não cuidou da vaca, dois burros que não cuidaram da cerca perimetral, que é a responsabilidade dos dois vizinhos, e a burrice da pessoa que fez um sistema de produção sem pensar em como proteger ele. Então, assim, são algumas inocências, né? Eu estou brincando aqui com o negócio da burrice, mas na verdade é uma ignorância, né? Quando a gente faz a implementação de um sistema de produção, a gente é responsável por ele. E a gente pode extrapolar isso para várias formas. Por exemplo, eu faço um sistema de produção, por exemplo, eu faço uma roça de milho crioulo. Imagina, às vezes eu estou trabalhando com uma semente ali que tem décadas de pessoas cuidando daquela genética de milho. Poxa, eu vou fazer uma roça de milho crioulo e não vou proteger ele. E inclusive proteger não é só proteger de animais, a capivara vir comer, a vaca do vizinho vir comer. Proteger inclusive de polinização cruzada. Eu vou fazer uma roça de milho crioulo perto de um cara que faz milho transgênico, vai ter uma polinização cruzada e vai acabar com a minha genética. Então, quando eu começo um sistema de produção, eu sou responsável pela não difusão da minha genética e por proteger a minha genética do que vem de fora. Isso serve para várias coisas. Serve para frutífera, serve para roça, serve para animais. A gente tem uma inversão muito louca no tempo que a gente vive, mas quem vive no rural sabe disso. Se o meu cachorro foge e mata um bezerro do vizinho, cara, eu tenho que pagar. Inclusive, a maioria das pessoas que vivem há muito tempo no campo e tem problema com o cachorro, elas costumam não reclamar com o dono do cachorro, elas costumam comprar uma 22. Porque o que acontece? A maioria do pessoal que tem cachorro e o cachorro é desgovernado não aceita a responsabilidade de ter que pagar os prejuízos que o cachorro criou. Então, muitos vizinhos no campo, é por isso que tem muito problema, inclusive, com envenenamento de cachorro no campo. Ah, envenenaram meu cachorro e tal. Tá, às vezes envenenaram o seu cachorro para tentar roubar a sua propriedade, você tem um cachorro de guarda. Mas às vezes o seu cachorro está saindo da sua propriedade e perturbando os outros de noite. E aí ele aparece morto. Né? Então, enfim, tem essa questão, né? E aí, olha a inversão que a gente vive, né? Se o nosso cachorro escapa, por exemplo, o meu boi, vamos mudar de assunto, por exemplo, e continuar no mesmo tema. Eu tenho um boi, né, um reprodutor lá, um macho, e ele escapa, enfrenta uma cerca, escapa, vai lá e cruza com as vacas do vizinho. E o vizinho não queria aquilo, ou é de outra raça. Eu tenho que pagar o prejuízo.
A única inversão que a gente tem no nosso tempo é que a gente tem o judiciário e o Estado trabalhando para as corporações. Se você tem uma roça de milho e o milho transgênico da baia escapa e vai na sua propriedade, eles vêm e te processam por quebra de patente. É a única situação que a gente tem, é muito louco, é a única situação que a gente tem no campo, é a única situação que a gente tem no campo que a pessoa que plantou um negócio que é geneticamente modificado vai lá e processa por causa da patente, enfim, né, a contaminação genética que aconteceu do outro lado. Eu nem quero a desgraça do milho transgênico, mas se ela vier na minha roça, eu tenho que pagar para Monsanto. Olha que inversão. É só mais um indicativo que a gente tem no nosso tempo, né, de que as corporações elas mandam no Estado e mandam no judiciário, porque quem mora no campo, desde que o mundo é mundo, que se o seu cachorro foge, você é responsável. Se o seu boi foge, você é responsável. Mas se a genética da baia some, da baia da Monsanto some, aí você tem que pagar royalties. Mas, inclusive, tem uma palestra, um vídeo enfim, do Joel Salatin falando sobre isso também, né? Ele fala um pouco sobre isso. Ele tem um outro livro dele, enfim, eu tenho um livro dele aqui que chama, acho que Tudo que eu quero fazer é proibido, uma coisa assim, enfim. Ele tem uns títulos muito interessantes. E ele comenta um pouco disso, né? Mas enfim, isso tem a ver com a cerca. E a gente pode extrapolar a cerca, inclusive, para quebra-vento, para cerca viva de proteção contra a queimada. Então, por exemplo, o quebra-vento bem feito, ele é um tipo de cerca. É uma cerca viva. Se você vai fazer um quebra-vento numa área que, além de você querer levantar o vento, talvez proteger contra agrotóxicos e outras coisas, outra loucura do nosso tempo. Você quer certificar a sua propriedade orgânica, você tem que fazer o quebra-vento contra o agrotóxico. Não é o cara que usa o agrotóxico que tem que fazer o agrotóxico ficar só dentro da propriedade dele, não. Você sabia disso? Você não sabia disso, não? Conversar comigo não é muito bom, não. Às vezes tira a noite de sono. Cara, as loucuras do nosso tempo. Isso é real, gente. Ó, você que escuta aqui o canal, né? Vamos fazer uma análise aqui do nosso tempo, a loucura do nosso tempo de novo. Quando eu falo para vocês que o campo ele foi transformado numa plataforma de escoamento das empresas, você percebe quando você faz a análise dessas leis que eu acabei de falar. Por exemplo, o milho transgênico da Monsanto Bayer avança na sua roça de milho crioulo, que às vezes tem séculos de salvaguarda de semente, você paga royalties para eles, mas eles não te pagam multa por ter contaminado geneticamente o seu milho. Se você tem uma propriedade que você quer a certificação orgânica dela, você é obrigado a perder a área da sua propriedade, criar um quebra-vento eficiente, com várias espécies ali, criar, né, uma rampa de vento para impedir aquele agrotóxico de entrar na sua propriedade. Você perde área para fazer isso, mas o cara que usa o agrotóxico, ele não é obrigado a fazer com que o agrotóxico não saia da propriedade dele. Olha que maluquice, esse é o tempo que a gente vive, gente. Essas leis foram passadas, elas estão em funcionamento. Se você quer ser orgânico, você tem que fazer o quebra-vento, você que tem que perder a área da sua propriedade fazendo quebra-vento, você é responsável pela manutenção do quebra-vento, e o cara que usa agrotóxico, não, ele pode até voar de aviãozinho teco-teco ali, se ele quiser ali, e fumigar por cima, voando. E aí a pergunta que você fez, né, Vitor? O tipo, né, de quebra-vento. É um tipo de cerca, mas se a sua propriedade está numa área de risco de fogo, aí se você caiu nesse vídeo aqui, né, nesse podcast, volta e assiste o episódio do planejamento rural para aptidão contra as queimadas, né? Esse quebra-vento, que é uma cerca viva, precisa ter uma rampa, ou seja, ter um ângulo, né? Plantas menores, plantas médias, plantas maiores e cria um ângulo de entrada assim, para fazer o levante do vento. Todas essas plantas que compõem essa cerca viva, esse corredor florestal de quebra-vento, precisam ser resistentes ao fogo, porque senão se aumenta o risco, né? E como o Vitor estava falando aqui, se você optar por uma cerca viva, fica na sua responsabilidade fazer a manutenção da cerca viva. As cercas vivas, elas fazem parte, fizeram há mais tempo, né, da cultura de vários lugares. Por exemplo, a Inglaterra tinha muita questão dos hedges, né, que são as cercas vivas mesmo em inglês, e elas eram feitas normalmente de materiais que serviam para fibra, ou para lenha, ou para fibra, ou para fazer balaio, né? E as pessoas faziam aquela cerca ali, você tinha uma... Vou pegar aqui uma caneta para a gente
É interessante isso porque a gente pode usar isso para cerca de galinha, para outros animais de pequeno porte. Os caras pegavam uma... Imagina que você plantou uma muda, né? Ou tem ali uma árvore jovem. O cara vinha com um machado na base dela e cortava mais ou menos 2/3 do tronco. Mas não podia cortar tudo, né? Para não interromper o fluxo de seiva. E aí ele deitava ela, quase horizontal. Normalmente eles faziam isso na época do inverno, que ela tá dormente, né? E aí fazia manutenção ali, várias podas e tal, então tirava algumas coisas para lenha. E aí trançava uns galhos na vertical e preparava aquela cerca. E aí quando vinha a primavera ela começava a funcionar de novo e os galhos cresciam trançados. Então é uma cerca viva, por exemplo, que a gente pode usar para contenção de galinha, pode usar para contenção de ovelha, pode usar para contenção até de gado, se for bem feita. E tradicionalmente a gente usava a cerca viva exatamente porque é um recurso completamente renovável. Exige manutenção. Você tem que ter uma pessoa que sabe fazer, que sabe trançar, vai fazer manutenção anual, né? E aí as pessoas falam assim, mas é muito trabalho, isso não vai voltar. Eu acho que vai voltar o dia que a gente começar a valorizar recursos renováveis da maneira que eles têm que ser renovados. Mas então, peraí, então vamos lá, cerca viva, só porque esse é um tema aqui que pouca gente fala dele, né? Quando a gente fala de cerca, todo mundo fala de cerca de arame e tal. Os quebra-ventos bem feitos são um tipo de cerca viva contra o vento. As cercas vivas mesmo, né? São cercas visuais e barreiras físicas para alguns animais também se forem bem feitas. Então a gente tem sanção do campo, tem gente que faz com amora, essas cercas trançadas dá para fazer com amora. Tem um tipo de uma flor bonita, como é que é? É da família que tem aquele chá que a gente toma, aquele chazinho roxo. Como é que é o nome dele? É hibisco. Tem uma ornamental que é da família do hibisco, que você consegue plantar ela bem próxima uma da outra e ela também fecha. Essas cercas vivas, elas têm muitos benefícios mútuos, né? Ninho para passarinho, habitat para um monte de bicho, né? Inseto, abelha nativa, abelha apis mesmo, né? Apicultura. E são multifuncionais. Paisagismo bonito, às vezes tampa uma vista que você não quer ver, privacidade, contenção de animais, uma rampa para você evitar um vento muito incômodo que vem sempre, então você faz uma cerca viva ali bem feita e cria chama efeito orográfico, né? O vento bate na cerca e ela faz aquele redemoinho para cima e ela passa por cima da casa. É louco porque assim, se você fizer ela muito bem feita, o efeito de proteção chega a ser 10 vezes a distância do que você tem em altura. Então você tem 4 metros, você chega a ter 40 metros de abrigamento, se ficar bem feita. E são coisas que a gente está deixando cair, né? Assim, a gente está deixando de usar. Mas as cercas vivas são muito importantes. No Nordeste, o pessoal faz muita cerca ainda com madeira, né? Uma estrutura, tipo, toda trançada de madeira e tal. A gente deveria usar mais a viva do que a de madeira. Por quê? A de madeira, ela necessariamente implica um desmatamento. Na Caatinga é um risco, né? E é muito comum no Nordeste você ter a cerca, as mangueiras, né, de manutenção dos animais ali, de manejo e tal, tudo feito de madeira. Porque é um recurso barato e as pessoas às vezes não têm dinheiro, vai lá e faz tudo de madeira. É um tipo de cerca também. Eu não vejo erro se você plantar madeira. Se você estiver, né, refazendo o estoque de onde você tirou, beleza. Mas normalmente as pessoas fazem de um jeito extrativista, né? Tinha tempo que eu não pensava nesse negócio das cercas vivas, né? Interessante, mas lembrando aqui várias leituras e vários lugares que eu já passei, as cercas vivas são bem úteis. Bastante ecológicas, inclusive, né? E sobre a mobilidade dos empreendimentos que você falou, né? Eu vejo que a cerca que você traz aqui no canal é cerca elétrica, geralmente, né? É essa que tem maior mobilidade e uma função muito boa. Existe uma outra função para cerca móvel que não seja para animal? Pô, tem muita função, cara. Aí agora a gente vai para um extremo. Um extremo é a cerca fixa e viva. O outro extremo é você ter tudo completamente móvel. Ou tudo, sei lá, você tem a perimetral e aí você faz ali dentro, como eu falei, algumas estruturas que você está testando, né? E você tem cercas móveis. Qual a vantagem das cercas móveis? É a gente conseguir criar dentro da propriedade o movimento migratório que os animais têm na natureza. Na natureza, o animal nunca fica no mesmo lugar sempre. Alguns animais são territoriais, eles ficam mais tempo no mesmo lugar, mas de uma maneira geral, a maioria dos animais é migratório. Né? Eles têm um movimento onde eles vão atrás de comida e tal. E a cerca
elétrica, ela traz para a gente a possibilidade de copiar a natureza. É uma tecnologia, eventualmente ela vai ficar mais cara, porque ela tem um pouco de aço, tem um pouco de plástico envolvido, tem toda uma questão aí, né? Se a gente não tivesse obsolescência planejada, acredito que a gente conseguiria fazer cercas elétricas ainda melhores. Elas são muito boas já. A gente tem muita cerca muito boa. Mas ainda assim tem um pouquinho da obsolescência planejada, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com a Gallagher. A Gallagher é uma empresa neozelandesa, uma das precursoras da cerca elétrica, né? E quando eu estava na Austrália e para alguns lugares rurais e tal, você via eletrificador. Isso aqui é um eletrificador da Gallagher, que está aqui, ó, na estante aqui do lado aqui. Quando eu visitava algumas propriedades rurais, era comum você ver um eletrificador da Gallagher com 15, 20 anos de uso. Poxa, equipamento durável, que dá para consertar, você abre, consegue trocar ali, né? Enfim, as peças internas e tal. Então, a gente foi dois extremos, né? Agora a gente está no muito móvel. Com esses eletrificadores e a cerca elétrica, a gente consegue copiar o movimento dos animais. E tem várias vantagens. Por exemplo, se eu coloco os meus animais todos juntos e lanço eles em movimento controlado pela cerca elétrica, todas as outras áreas da minha propriedade agora estão abertas para os animais silvestres. Então, até na pecuária, que o pessoal fala mal pra caramba, é porque o pessoal não entende. Se tem uma pecuária bem manejada, você passa com os animais estercando, urinando, melhorando a sucessão natural do solo e das plantas. De novo, os lugares mais férteis do mundo eram os lugares onde a gente tinha migração de animais ruminantes. A planície dos bisões na América do Norte, né, entre os Estados Unidos e o Canadá, as grandes migrações do Serengeti no continente africano, as grandes migrações da Mongólia, né, tem pradarias enormes lá. Esses lugares são extremamente férteis, o solo é muito profundo. Então, a gente copia isso com a cerca elétrica. Você adensa os animais, planeja onde que eles vão, por que eles vão, quanto tempo eles vão ficar ali e lança esses animais em movimento. Então, uma das grandes vantagens, Vitor, é a gente conseguir usar os animais e o esterco deles, né, para melhorar as áreas e conseguir promover um descanso dessas áreas, porque os animais estão o tempo inteiro contidos em outras áreas com a cerca elétrica. Então, em algum momento, você tem ali, talvez, vamos falar de número redondo, mas enfim, não importa muito aqui, não se liga muito nos números, mas só para você ter uma noção. Eu vou ter 30 ovinos dentro de uma cerca elétrica num sítio de 5 hectares. Vamos supor que eu tenho ali uma área de 3 hectares, são 30 mil metros. E eu tenho uma área ali de 1.000 metros quadrados, que eu tenho 30 ovinos naquele dia. Aí, estou falando para você não se tocar muito na área, porque depende do volume de capim que você tem ali dentro de planta, mas enfim. Eu tenho menos de 1% da propriedade ocupada em determinado momento. Todas as outras áreas vão estar em descanso. Então tem várias vantagens. Uma delas é o vazio sanitário, por exemplo. De novo, depende muito da cerca elétrica. Eu lanço os animais em movimento. Se eu tenho 65 dias de descanso para todas as outras áreas do sítio, eu tenho 65 dias que eu não tenho nenhum vetor de transmissão de nenhuma doença passando ali. Cara, cerca elétrica é um negócio assim, eu espero que dure muito tempo ainda, que a gente não entre num colapso muito rápido, não, porque é muito útil para quem mora no campo, velho. Ela traz muitas possibilidades. O uso da cerca móvel eletrificada é proteger também contra o ataque dos animais silvestres predando os animais domésticos. Então, tanto você ter a perimetral eletrificada é importante, quanto você ter o movimento que você faz dentro da propriedade também eletrificado. Aí, enfim, né, tem uma função que não é para aqueles animais, é para o predador não chegar ali. E funciona muito bem, cara. Quanto mais forte for o choque, mais eficiente é a cerca. E não é um choque que ele maltrata o animal. Inclusive, de vez em quando eu tomo esse choque trabalhando aqui na cerca aqui. Ele tem pulsos, né? Não é um choque que te prega no choque, você não fica pregado ali. Ele te dá um susto, né? Mas ele tem que ser um susto muito grande, porque ele tem que conseguir, por exemplo, conter animais grandes, né? Em alguns lugares do Brasil, as cercas elétricas perimetrais, elas protegem, por exemplo, de onça. Tem vários vídeos, você pode olhar na internet, tem vídeo de onça. Ela chega na cerca, toma um choque, ela não volta ali. A mesma coisa com o cachorro. O cachorro, as pessoas dos centros urbanos, elas não estão acostumadas a ver um cachorro funcionando em matilha. Cachorros relativamente pequenos, quando eles se juntam em bandos, eles são predadores extremamente eficientes.
detona galinheiro, detona ganso, marreco. Se tiver ovino pequeno parindo, mata os ovinos também. O cachorro ele é extremamente agressivo. E o cachorro que é manso com as pessoas se assustam, né? Ah, mas ele é tão mansinho. É mansinho com gente, meu amigo. Bota um cordeiro ali, um porquinho, um negócio ali, ele volta ao estado originário dele, né? Mas assim, contenção até de invasão assim de outras pessoas, né? A gente vê muito nos centros urbanos as pessoas usando aqueles fios eletrificados por cima da propriedade e tal. Mas basicamente, cara, a vantagem que eu vejo assim no estudo das cercas e dentro da escala de permanência é você conseguir fazer as cercas harmonizadas com a água, com as estradas, sistemas de produção e de moradia. Por quê? Como você criou essa ordem, né, que é a ordem da escala de permanência, as cercas vão estar harmonizadas de uma maneira ou de outra com o relevo. E isso já é uma função muito boa para elas. A outra questão é essa, de você ter uma perimetral muito bem feita, e dependendo do que você vai fazer na sua propriedade, ter ela eletrificada, e você conseguir pegar uma propriedade que tem cercas jurássicas, né? Por exemplo, lá, o meu irmão trabalha hoje numa fazenda que foi do meu avô. O meu irmão lida com cercas hoje que meu avô colocou há 30 anos atrás. E ele está com a mesma lógica que o meu avô tinha há 30 anos atrás. Só que o meu avô não usava cerca elétrica. O meu avô não entendia gerenciamento holístico. Né? Meu avô fez coisas maravilhosas, mas assim, e foi muito à frente do tempo, mas né, tinha algum déficit ali de conhecimento, de desenho ecológico e tal. Então é interessante quando você consegue fazer cerca mais barata e brincar com elas dentro da propriedade. Encontrar qual que é o fluxo de trabalho dentro da propriedade que é o mais eficiente possível. Isso vira dinheiro. E aí tem uma outra questão também, né? Da cerca móvel. A gente estava conversando aqui da cerca elétrica e normalmente as cercas móveis são elétricas. Nem sempre. Você pode ter, por exemplo, painéis de contenção. Já viu aqueles painéis de contenção de fila de show? Aqueles organizadores de fila? Aquilo é uma cerca móvel. Isso, aquilo é cerca móvel. Você pode ter aquilo no campo. É comum, inclusive. Mais fora do Brasil do que dentro, mas é comum, né? Os painéis metálicos formando as mangueiras de contenção dos animais, enfim. Então você pode ter cerca móvel que não é eletrificada, que ela é uma barreira física bem forte. Mas normalmente a cerca móvel é uma cerca eletrificada. Mas o meu ponto com isso é o seguinte: a cerca fixa, ela custa em média um salário mínimo para você montar ela, por 100 metros. É caro pra caramba. Então assim, o rolo de fio são 500 metros. Uma cerca perimetral, por exemplo, normalmente a gente faz com 5 fios de arame farpado. Então, a cada 100 metros você vai ter, aí dividido por 3 a 5 metros, né? Então você vai ter talvez 20 mourões, 5 fios, então você vai precisar, um rolo de 500 metros vai te dar 100 metros de cerca, com 20 mourões e mais a mão de obra de montar. Isso custa em média, pelo Brasil, R$2.000 cada 100 metros de cerca. Se você estiver num lugar que a mão de obra é muito barata, aí talvez fique um pouco mais barato para você, mas ela é uma cerca cara. Agora imagina, você faz uma perimetral bem feita e dentro da propriedade você começa a mexer com cercas móveis, até você chegar em alguns padrões que você sabe que eles vão funcionar. Aí aquela ali você pode fazer semi-fixa. Qual que é a diferença da semi-fixa? Ela é eletrificada e porque ela é eletrificada você consegue colocar menos mourões. Quando a cerca não tem choque, a estrutura física dela tem que ser muito forte. Quando a cerca tem um choque muito bom, o que detém os animais não é a estrutura física, é o choque. Então você consegue, por exemplo, em vez de ter um mourão a cada 5 metros, você consegue ter mourões às vezes de 10 em 10. Às vezes você consegue ter até mais, né? Dependendo do tipo de cerca que você vai colocar. Mas aí você coloca aquelas semifixas eletrificadas e elas vão te ajudar a montar outras conformações de cerca dentro do lugar. Então essa chega a ser até eu acho meio lúdico assim, né? Você conseguir brincar com isso. Essa possibilidade de você brincar com as cercas, aumentando a eficiência do jeito que você anda dentro da propriedade e que os animais andam dentro da propriedade, né? Então é uma vantagem muito grande assim. E pode te economizar muita grana, né? Questões de ordem, de novo, né? Por exemplo, aqui eu estou fazendo esse eletrificadorzinho que eu estou mexendo nele aqui, ó. É um isolador, né? Eletrificador não, desculpa. É um isolador para vergalhão. Então eu pego um vergalhão de aço de 8 milímetros e corto ele. Um vergalhão me dá 11 mourões pequenininhos.
eu estou conseguindo conter os ovinos aqui porque eu tenho um choque muito forte, eu contenho os ovinos com 2 fios só. E cada mourão desse me custa R$10. É barato, cara. Aí eu consigo deixar alguns fixos, mesmo que seja com fio eletroplástico, e consigo ir montando a cerca a partir disso. E se eu quiser ir embora, eu só puxo o mourão, desmonto os eletrificadores e levo para outro lugar. Você estava me perguntando dos negócios móveis, né? É relativamente barato, é trabalhoso, mas você tem a oportunidade de montar negócio em vários lugares, arrendar terra, enfim, né? Ter diferentes rebanhos em diferentes lugares. Enfim, traz uma viabilidade muito boa. Porém, não dá para economizar no eletrificador. O eletrificador precisa ser bom. Para ver se o eletrificador está no canto ali, ó, é só a caixa, né? O eletrificador está funcionando. Ele consegue eletrificar até mais de 50 km de cerca. Com 2 ou 3 fios. Tem jeitos de montar, tem que fazer um aterramento bem feito, tem detalhes aí, né? Tem umas regras aí de boas práticas. Por exemplo, se o seu eletrificador libera 6 joules, você tem que ter pelo menos 6 metros ou 6 barras de aterramento utilizadas, né? E elas têm que estar a mais de 2 metros de distância de uma da outra. O ideal é 3, 4 metros. Então, meu PC aqui tem 6 joules, eu tenho 6 barras de aterramento. Numa propriedade pequena, eu tenho um aterramento central e jogo a eletrificação para todo lado e funciona para todo lado. Numa propriedade maior, eu posso ter um fio positivo, um negativo, um positivo, e eu tenho um aterramento central e aterramentos auxiliares em outros lugares, né? Quando você consegue fazer isso, enfim, você consegue levar a eletricidade para todo lugar da propriedade, consegue conter os animais, consegue conter os predadores, consegue mudar a conformação da cerca, mas tem um investimento inicial que é mais caro, né? Parece que eu estou fazendo propaganda, mas não é. É porque assim, cerca barata, o pessoal fala assim, ó, cerca elétrica não funciona. Não. Cerca elétrica funciona, ela funciona em vários lugares do mundo, muito bem, né? O que não funciona é o material muito barato e a cerca mal montada. Aí realmente não funciona. E eu vejo que você não esperou muito, né, para começar a implementar. Tem uma galera que entendeu a importância, quer aplicar, mas eu vejo que quer ser um especialista em cerca elétrica antes de começar. Eu acho que para ajudar essa galera que quer implementar, como é que você pode ajudar assim de uma forma sucinta, uns princípios, sabe, que ela precisa levar em conta para o sistema que ela quer construir? Para que ela não fique travada, né, esperando fazer, sei lá, graduação, doutorado em cerca elétrica para testar e desenvolver. O Vitor, tem um negócio engraçado do nosso tempo, né? As pessoas estão tão, como é que eu vou dizer, cara? Acho que é alienada mesmo, assim, tão dominadas assim, que elas precisam de um curso com certificado para fazer qualquer coisa, né? Tipo, a pessoa cara, mas me dá medo isso, sabia? Por exemplo, sei lá, a pessoa vai fazer, sei lá, ela quer fazer chucrute em casa. Aí ela quer fazer um curso de como fazer chucrute. Então, eu corto o repolho, bota para fermentar, ver se dá certo. Se não der certo, você procura, dá uma olhada na internet, compra um livro, vai fazendo, né? E isso tá para tudo, né? Ah, eu quero plantar, sei lá, um pomar aqui no meu sítio. Ah, eu vou fazer um curso de agrofloresta primeiro. Ah, beleza, é legal fazer curso, aprender e tal, massa. Mas, pô, a própria experiência, né? E a responsabilidade de construção do conhecimento com a experiência. Não planta de qualquer jeito. Eu sou o primeiro a falar isso, não planta de qualquer jeito. Mas, poxa, tenta estudar o que você precisa para você protagonizar aquilo, né? Enfim, as pessoas estão viciadas nesse negócio da certificação, do curso. As pessoas fazem curso comigo e falam assim, você não está certificado. Não, eu falei, não, você está certificado a fazer o bem no mundo, pode ir, vai. Eu não... Tem gente que fica brava comigo e fala assim, pô, Eurico, mas eu estou fazendo uma prova de títulos aqui, eu preciso de uma certificação do seu curso. Eu falei, eu não dou certificado, cara. Eu estou trabalhando com planejamento rural, eu sou sociólogo, pô. Como é que eu vou dar certificado do quê? Enfim, vamos lá. Aqui no canal, vocês vão encontrar, tem uma aula aqui sobre cerca elétrica com o Guilherme Gomes, Guilherme Gomes Carvalho, que ele inclusive fez um curso de linha-chave comigo e tal, um cara muito bacana, ele e a esposa dele. E hoje ele está trabalhando nessa consultoria aí, né, de cerca elétrica, sistemas para o regime ultradenso de pastagem e tal. Então tem uma aula aqui no canal que você pode dar uma olhada. Mas, por exemplo, eu não sou especialista de cerca, mas é isso que você está falando. O que eu fiz? Bom, eu fui estudar. Olha, eu preciso conter ovinos. Ovinos são animal de casco pequeno, então tem pouco aterramento, preciso de um choque muito alto, a lã isolante, então preciso de um eletrificador mais forte.
E aí eu comecei com cercas de 3 fios. Nos primeiros meses eu botei cerca de 3 fios. Na hora que eu vi que eles ficavam, eu diminui um, botei 2. Por quê? Porque é móvel. Eu monto e desmonto. Quanto menos fio, melhor para mim. Né? E aí eu fui testando. Algumas pessoas falam que eu precisava ter um fio positivo e um negativo. A minha cerca tem dois fios positivos, né? 2 fios que conduzem. Ah, Eurico, mas assim não funciona. Eu falei, funciona sim. Está funcionando. Está aqui, os bichos estão lá. Ó. E outra coisa, eu não tenho aprisco. O animal dorme onde ele está. Eu confio tanto na cerca que eu durmo de noite. Amanhã de manhã eu vou lá olhar e eles estão lá. Né? Então, o conselho que eu dou... Já tem alguns meses, inclusive. Não, e os cachorros aprenderam, né? Os cachorros testaram a cerca. E eles tomaram choque e tal e não vão mais. A não ser a Blue, que é a minha cadela, ela é muito inteligente. Ela já sabe que quando eu estou mexendo com a cerca está desligada. Cara, impressionante, bicho. Quando eu não estou perto da cerca, ela não vai perto da cerca. Quando eu estou mexendo com a cerca, ela passa debaixo do fio, ela já sabe que não toma choque. Impressionante, velho. Muito doido, né? Mas enfim, então, eu comecei a fazer e eu fui no mais barato com relação aos mourões. Por quê? Teste pequeno, né, seguro, um teste, né, de baixo risco, baixo custo. Os mourões da minha cerca custam R$10, dois isoladores e um mourão, um vergalhão de aço. O fio eletroplástico, eu não fui no mais barato, ele não presta, ele estraga muito rápido. Então, peguei um fio eletroplástico bom, de preferência tem uns que chamam turbo, né? Pega um turbo. A diferença é que o fio comum tem 6 filamentos de metal dentro dele e o turbo tem de 9 para cima. Então ele carrega a eletricidade mais rápido e o choque mais forte, né? E aí eu fui testando, cara. Comprei, por exemplo, um testador de cerca. Ele me dá a voltagem, me diz se está vazando, se não está. E comecei a montar a cerca e ver onde é que eu estava errando. Aí agora, conversando com o Guilherme, deu aula aqui no canal, eu já estou conseguindo fazer colchete elétrico. Ele tem umas soluções muito interessantes, né? Bem barato. 3 canos de PVC, passa o fio eletroplástico dentro. É igualzinho uma porteira de arame comum da fazenda. Só que ela é de eletroplástico PVC. Você liga ela ali com uma alçazinha ali, um eletrificador, e ela fica funcionando. Consegue fazer portão, colchete, tudo eletrificado. Claro, tem vários erros aqui. Se você for ver a instalação elétrica que eu fiz ali do painel solar para o negócio, às vezes eu uso uns fios diferentes, não está muito padronizadinho. Não sou eletricista. Mas o meu conselho, né, assim, nesse sentido que você perguntou, é assim, começa a fazer dentro de um plano, né, não começa a fazer de qualquer jeito, começa a fazer dentro de um plano, dentro de um desenho, tentando entender quais são os indicativos, os indicadores que você vai ter se você errar, né? Pô, se eu errar, o que está acontecendo se eu errar? Pô, se eu errar, o animal vai estar fugindo. Se eu errar, o predador vai estar entrando. Né? Você tem maneiras de saber aquilo ali, né? Aí, se você tem esses indicadores e eles não estão acontecendo, é porque você está fazendo alguma coisa certa. Então, a gente precisa começar a praticar, Vitor, as coisas, começar a protagonizar a vida sem pedir licença para os outros, sabe? Eu não preciso ser um especialista de cerca elétrica para começar a mexer com a cerca. Eu preciso começar a mexer com a cerca para saber aonde estão as minhas falhas que eu preciso começar a melhorar. Uma coisa que eu fiz que é chata, eu fui ler o manual do eletrificador. Tem gente que não gosta, mas no manual ensina muita coisa. De como fazer, de como não fazer, como é que fica mais forte, como é que fica mais fraco, quantos quilômetros de cerca eletrifica e tal. Então assim, se a gente se colocar no papel de protagonista, responsável, a gente vai arriscar algumas coisas, mas a gente arrisca dentro de uma margem de segurança e esse arriscar, ele traz para a gente um erro. Esse erro traz para a gente um aprendizado rápido e importante. E aí o importante não é não errar, o importante é não repetir erro. Se o erro for novo, toda vez é erro novo, maravilha, estamos aprendendo. Agora, se você está errando sempre na mesma coisa, tipo, você começou a fazer uma cerca e toda vez o animal foge, você está fazendo alguma coisa errada. Comprou equipamento errado, montou errado, aterrou errado, né? Mas aquele negócio está te mostrando que você fez alguma coisa errada. Aí, em vez de dizer assim, cerca elétrica não funciona, que o mundo inteiro usa cerca elétrica, pensa assim, o que eu estou fazendo de errado que a minha cerca não está funcionando? E aí você aprende, né? Não, é que eu fico puto que o pessoal fala assim, a cerca elétrica não funciona. Pô, como que não funciona, velho? Tem mais de 70 anos que a galera usa cerca elétrica no mundo inteiro e não funciona. Esse episódio é mais curtinho, eu acho que ele tem
comparada com os outros, né, a complexidade dele é menor, apesar de ainda ter, com certeza. Tem que estudar o contexto, ver como é que se encaixa. Mas a gente vai pro próximo agora que eu, assim, do que eu aprendi do seu trabalho, parece que é o calcanhar de Aquiles, o solo. Um solo Uhum. bom, ele vai te dar economia, ele vai te dar segurança, ele vai te dar um monte de coisas, né? Assim, pelo que, pouco que eu aprendi aqui nesse tempo na escola Impacto Positivo, né? Dá uma palhinha do próximo episódio, sem dar o spoiler, pra gente fazer a galera chegar no próximo episódio também. Vamos dar uma palhinha falando do Yomas, né? O Yomas é um cara muito fora da curva. Ele, autodidata, ele se treinou, estudou e tal, e foi ser minerador de ouro. Curso de correspondência. Na época dele não tinha internet, tá, gente? Por incrível que pareça, tinha gente que conseguia estudar à distância, sem internet, viu, gente? Isso aconteceu um dia no mundo. Enfim, ele estudou tal, e era um cara autodidata, e ele prospectava, né, para achar jazidas de ouro. E isso fez com que ele ficasse muito bom em hidrologia, porque ele precisava levar água para os lugares para conseguir lavar as coisas, enfim, prospectar, enfim, toda a questão da mineração do ouro, né? E quando as pessoas falavam assim que ele viveu na Austrália uma crise parecida com a que teve nos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial, né? Acabou ali em 1918 e tal, o pessoal começou a usar muito a questão do adubo químico, né? E as primeiras tempestades de poeira começaram a acontecer mais ou menos no final da década de 20. A Austrália teve tempestades de poeira tão forte que algumas montanhas que têm gelo permanente na Nova Zelândia ficaram manchadas da poeira da Austrália. Muito louco, né? E essa catástrofe, né, disparou nos Estados Unidos e disparou na Austrália o movimento de conservação do solo. E o Yomas falava em 1950, do século passado, que conservar solo não é suficiente, a gente precisa criar solo. E tem uma parada muito louca, que você pega o pessoal da linha, né, dos orgânicos, o Sir Howard, né, que foi um dos caras que preconizou muito o lance do composto e tal, a compostagem termofílica, fez na Índia, pelo Império Britânico e tal. Não foi muito para frente, porque a gente já estava no vapor das corporações e do adubo químico, né? Mas você pega, por exemplo, o trabalho dele, pega o trabalho da Ana Primavera, que já é um pouco depois dele, né? São pessoas que falam muito da recuperação do solo por uma intervenção biológica, você ativar a biologia do solo. E o outro lado é um lado que considera o solo uma matéria inerte, que era o pessoal da química, né? Do von Liebig, que foi um austríaco que criou o adubo químico, né? E ele dizia o seguinte, não, que se a planta tiver NPK, os três que ela precisa mais, vai dar tudo certo. E aí criaram o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Ele é solúvel, então a planta bebe aqueles três minerais principais, que são sais, não é à toa que está salinizando o mundo inteiro. É uma intervenção química. O pessoal tenta resolver o solo por uma intervenção química que não funciona. As pessoas do movimento orgânico, agroecológico, vieram com soluções de você fazer uma inoculação. Aí você tem a Ana Primavera, você tem o pessoal da agricultura natural coreana, por exemplo, né? Trabalha muito com inoculação, tal, biológico. E o Yomas criou uma parada muito louca. O Yomas fez uma intervenção mecânica que dá um início numa biologia no solo e funciona. O Yomas começava a recuperar solo com uma intervenção mecânica. Ele criou um arado, que é um tipo de subsolador, é diferente dos subsoladores que a gente tem no Brasil. Ele é mais fino e ele não revira nada ao solo, né? Ele afunda e ele vai cortando o solo por baixo sem mudar as camadas do solo. É uma intervenção mecânica. Só que ele fez isso e ele depois passava com o gado em pastoreio racional do Voisin, já lá atrás, década de 60, 70. E aí ele primeiro fazia uma intervenção mecânica, depois ele fazia uma inoculação biológica usando animais para a recuperação do solo. E ele conseguia, no curso de 3 anos mais ou menos, aprofundar o horizonte A do solo, né? Que as pessoas falam, você leva, sei lá, como eu falei no começo, né? O pessoal repetia muito isso, você leva 100 anos para fazer 1 centímetro de solo. Em 3 anos ele fazia 20 centímetros. Louco, né? Aprofundava muito.
E usando gramíneas, usando animais, enfim. Mas é interessante essa percepção, né? E ele, como minerador, ele falava assim, olha, tudo que a gente precisa está debaixo do solo. A gente só precisa saber acessar e saber ativar aquilo para estar presente para a biologia. Então, por isso que ele colocou o solo como a última camada, porque ele conseguia recuperar solo muito rápido. Então, ele fala assim, o solo não é muito permanente, a degradação é rápida, mas a reversão da degradação e a recuperação também é rápida. Legal, né? Faz sentido. Legal, Show então de a Romos, gente tá aí. continua esse papo aí no próximo episódio. Agradeço o seu tempo mais uma vez. Queria fazer uma ressalva aqui para algumas pessoas que acompanham o conteúdo, que esse aqui é um podcast onde a gente traz o conteúdo que o Eurico implementa aqui no Brasil, né, da escala de permanência, mas não tem intuito, por intuito, explicar detalhadamente, tem que trazer os elementos com maior profundidade, né? Isso a gente deixa para o curso, e aqui a Tá tendo, gente, a ideia mesmo é a gente tá discutir em tendo, cima dos erros e conscientizar sobre uma forma de planejamento, né? Que a gente não precisa começar caindo de paraquedas no lugar e vendo o que dá certo e o que não dá certo. Muitas pessoas já passaram por isso antes, já desenharam, documentaram, criaram metodologias que permitem que a gente chegue com mais inteligência onde a gente quer viver e se viabilizar. Perfeito, Vitor. Assim, gente, o Vitor me ajuda com o canal aqui, né? E realmente algumas demandas que as pessoas pedem, tipo, de coisas muito didáticas, muito detalhadas, muito especificadas, né? Aqui o objetivo de conscientização, de difusão do conhecimento, poder estar aqui sendo escutado por vocês enquanto vocês estão trabalhando no sítio, né? A gente faz companhia um pro outro aqui e tal. Mas realmente não é o melhor meio para... Não é um curso, né? Para isso tem outros canais, inclusive você pode olhar no meu site, você vai encontrar lá um curso de alfabetização ecológica e gestão integral, o curso de planejamento de propriedades rurais com a escala de permanência da linha-chave. Se você tem projetos mais específicos, você pode participar da mentoria, né? Mas aqui o objetivo do canal e do podcast é a difusão de conhecimento inovador, com esse cuidado com as pessoas e com a ética ecológica. Então, realmente não tem aqui uma preocupação majoritariamente didática. Então, se vocês estão buscando mais recursos, acessem o meu site. Trabalho como consultor também, mas nem todo mundo pode me levar para todos os lugares do Brasil. Então, fica aí os cursos e a mentoria, que acontece num formato muito bacana. Inclusive, esse ano é o último ano que eu vou trabalhar com a mentoria no ritmo que eu venho trabalhando, né? Eu venho trabalhando com a mentoria com encontros semanais. É muito bacana, tem uma rede maravilhosa lá dentro. Mas eu estou começando um novo projeto e eu preciso bifurcar um pouco o meu foco. Então, os encontros da mentoria, nesse ritmo que a gente tem, só até o final desse ano. Depois eu vou reformular um pouquinho aqui o meu trabalho. Então é isso. Se você é uma dessas pessoas que está pedindo bastante informação nos comentários e eu ainda não te respondi, eu peço desculpa. Peço que você se inscreva no canal. Vai ter um link aqui na descrição, acho, desse vídeo. E aí você pode se aprofundar dentro do meu trabalho ali. E é importante, muita gente que está comentando, muita gente que está dizendo que o conteúdo é muito bom, ainda não está inscrito. E é dessa forma que você pode retribuir, né, se os podcasts, enfim, as coisas que a gente conversa aqui vem trazendo transformações importantes para vocês. O jeito que você tem de dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante é clicar no sininho, que aí o YouTube vai mandar para outras pessoas. Quando vocês ficam só comentando, sem compartilhar e sem clicar no sininho, a gente ainda fica aqui dentro de um ambiente mais fechado, né? Pessoas que se interessam no meu trabalho e ficam rodando assim. Na medida em que todo mundo se inscreve, o YouTube começa a mandar isso para mais gente, né? Aí a gente tem a Jornada do Jardineiro, por exemplo, chegando para outras pessoas e ajudando elas a pensar um jeito de protagonizar as próprias vidas, né? Muito importante. Enfim, obrigado pela... gente, o Vitor faz isso com muito cuidado, é porque quando vocês fazem pergunta no canal, o Vitor fica doido para responder. E às vezes eu falo para ele, Vitor, essa aí não dá não, essa aí. Essa aí a pessoa vai ter que se aprofundar um pouco, porque é um podcast, não é um curso, pô. Mas obrigado, Vitão, valeu. Abraço, gente, até o próximo, então.